Olá, meu nome é Roberto Mohamed, eu sou professor de Direito Previdenciário e nós vamos falar aqui sobre previdência complementar nesse curso do Saber Direito. A primeira aula vai ser sobre a história, uma introdução ao sistema de previdência complementar. Para isso, nós estamos aqui também com 3 estudantes de Direito que vão fazer perguntas, vão acompanhar, o Lício, a Tainara e o Tiago. Para você, qualquer dúvida que você tenha sobre o curso, você pode falar com a gente por e-mail. Mande as suas perguntas para o saberdireito@stf.jus.br, identificando o professor Roberto Mohamed, o curso de Previdência Complementar. E aí a gente vai poder responder a sua dúvida por e-mail. Nesse primeiro dia que a gente vai falar sobre a história e a introdução da Previdência Complementar no Brasil, é lógico que a gente tem que falar também do sistema previdenciário como um todo, como é que nasce essa ideia de previdência. E previdência remete à seguridade social. O que é seguridade social? Nada mais que uma modalidade de seguro. Seguro social é aquele seguro mais abrangente que o seguro privado que uma pessoa faz especificamente com uma finalidade. Na Seguridade Social se tem a ideia de que o Estado garante ao cidadão o direito dele ter um seguro que lhe garanta a velhice, após o seu tempo de trabalho, ou o avanço da sua idade, e também alguns benefícios adicionais quando ele fica doente, quando ele sofre um acidente de trabalho, quando a mulher tem um filho. Isso tudo faz parte do conjunto de Seguridade Social que está garantido na nossa Constituição. O sistema de previdência complementar, ele nasce no Brasil de uma forma muito acanhada no início do século XX. Se tem notícia da primeira instituição que cuidou dessa questão de previdência complementar, na verdade, até substituindo, porque a ideia de seguro social era muito incipiente ainda nessa época, e em 1904, quando surge a Previ, não tinha ainda essa designação, chamava-se Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, mas ela é o primeiro modelo de fundação privada preocupada com essa ideia de seguro social, com essa ideia de garantir a inatividade dos funcionários, aí, nesse caso, voltada para os funcionários do Banco do Brasil. Nós tivemos um momento na história brasileira em que a ideia de previdência privada, na verdade, tomava conta de todo o modelo de seguro social. Foi a época dos IAPs, os Institutos de Aposentadoria e Pensão. Cada categoria profissional no Brasil, a partir da década de 40, com o fortalecimento dos sindicatos, passou a ter o seu próprio Instituto de Aposentadoria e Pensão. Os bancários, por exemplo, tinham o IAPB, os comerciários tinham o IAPC. Esses institutos, alguns atingiram um nível de excelência muito grande na aplicação e gestão dos recursos. Foram poucos. A grande maioria atravessou problemas muito sérios, que culminaram na década de 60, justamente com a fusão desses institutos e que passaram a formar o conceito, o sistema de previdência social ou de seguro social público, que passou a ser gerido pelo Instituto Nacional de Previdência Social, o extinto INPS, antecessor do nosso hoje INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. A previdência complementar nasce como a ideia de uma forma mais forte, primeiro, antes dos institutos de previdência, através de um outro modelo, que é o da complementação de aposentadoria. Novamente, os funcionários do Banco do Brasil são os primeiros a terem um benefício dessa espécie, mas que tinha uma razão econômica, tinha uma razão funcional, lógico, e que interessava ao próprio Banco do Brasil. O que acontecia na década de 40, 50 com a grande maior parte das empresas? Não tinham um amparo para a sua velhice e não tinham uma garantia de que poderiam parar de trabalhar e manter o seu padrão de vida. No Brasil, esses funcionários de empresas, de grandes empresas ou estatais, mesmo privadas, trabalhavam até não poder mais. A expectativa de vida, lógico, no Brasil era muito menor, mas você via as pessoas trabalhando com 70, 75 anos
porque elas sabiam que se parassem de trabalhar, o seu salário cessaria e elas não teriam como viver, teriam que ser amparadas pelos filhos. Os institutos de aposentadoria e pensão, como eu disse, ainda eram modelos incipientes de previdência social, portanto, também não garantiam essa passagem para a inatividade. Aí, em 1947, o Banco do Brasil, numa Assembleia de Acionistas, cria um mecanismo chamado complementação de aposentadoria, justamente para quê? Para que ele pudesse renovar os seus quadros de funcionários. O Banco do Brasil, que era uma empresa de excelência, como é até hoje, precisava renovar os seus funcionários, fazer a renovação do seu quadro funcional, colocando gente nova, sangue novo. Mas não conseguia, porque as pessoas não largavam o emprego, trabalhavam até 70 anos, 75, e não queriam parar de trabalhar. Não havia aposentadoria compulsória naquela época também. Justamente aí surge a ideia de incentivar o funcionário a se desligar. Era uma forma do banco dizer para ele, olha, você pode ir para casa, você já prestou serviço por 40 anos, 35, 40 anos, e o banco vai complementar este valor que é pequeno, pago pelo IAPB, no caso deles, com um mecanismo de complementação de aposentadoria que vai ser calculado entre a diferença da sua remuneração na ativa e o que você vai receber do Instituto de Aposentadoria e Pensão. Esse conceito de complementação é importante guardar, porque mais para frente, quando nós estivermos na aula do sistema fechado de previdência, a gente vai mostrar que existe uma diferença fundamental entre complementação de aposentadoria e suplementação de aposentadoria, que é o benefício pago pelos fundos de pensão, que são as instituições do sistema fechado de previdência social. É importante também deixar claro que essa complementação de aposentadoria, que depois se estendeu até algumas outras empresas, principalmente estatais, foi o caso dos ferroviários da Rede Ferroviária Federal, o caso dos portuários, das companhias docas espalhadas pelo Brasil, que eram particulares, mas eram ligadas a um sistema federal, no Ministério, na época, Aviação e Obras Públicas, e carreiras consolidadas. A grande massa da população dependia do sistema público de previdência social. E havia aí uma queda muito grande no momento em que eles se desligavam da empresa e passavam para a inatividade. Mas é preciso deixar claro uma coisa aí. Quando a gente fala de previdência complementar em relação à previdência social, tem que se fazer uma pergunta. Quem é que precisa de previdência complementar? Porque quando eu falo do seguro social, o seguro social, que é prestado pelo sistema de previdenciário público, ele tem um teto. Hoje, aproximadamente, pouco menos de R$4.000. Mas, e que é feito, à época, com valores equivalentes a 10 salários mínimos, algo em torno de 10 salários mínimos. No Brasil já foi 20, na década de 70. Depois isso foi reduzido. Mas é importante deixar claro o seguinte. Para quem trabalha ganhando uma faixa de 5 a 6 salários mínimos, tem esse rendimento constante e se aposenta pelo INSS, a complementação de aposentadoria faz alguma diferença? Se uma pessoa que trabalhou a vida inteira contribuindo para a Previdência e vai ter um benefício calculado bem próximo ao teto ou até limitado ao teto, mas que representa exatamente a média do que ela ganhou durante o período laboral, ou seja, mantém o poder aquisitivo, essa pessoa precisa de previdência complementar? A resposta é não. Se você está falando do sistema como meio de buscar sanar a queda de poder aquisitivo, realmente não tem sentido. Se você está falando de cobrir, de dar ao aposentado uma tranquilidade maior, aí você está falando de algo positivo. Mas é sempre claro que a previdência complementar, mesmo pagando suplementações ou as complementações pagas pelo empregador, que ainda hoje existem no direito brasileiro e são pagas por alguns empregadores, esse sistema, ele se preocupa com aquele funcionário que ganha mais na ativa do que a média que vai gerar o seu benefício de seguridade social. Então, nós não estamos falando, por exemplo, de benefícios que vão fazer com que uma pessoa possa ganhar mais na inatividade
do que quando trabalhava na ativa. Isso não vai acontecer. Quem contribui para a Previdência Social e está dentro dos seus limites, pouco tem a ganhar com o sistema de previdência complementar. Ele não foi criado para isso. Ele foi criado para desenvolver economia, no sentido de fazer com que os trabalhadores se aposentassem, parassem de trabalhar, esfriassem a cadeira, para que outros funcionários novos pudessem tomar seu lugar. Então não houve aí só um pensamento de benefício ao trabalhador, de benefício àquele que contrata de uma forma, seja no sistema aberto ou fechado, que a gente já vai falar das diferenças, mas principalmente em dinamizar a economia, em você fazer com que o mercado de trabalho possa se movimentar, em que as pessoas passem a atividade, abrindo vagas para quem vem novo no mercado de trabalho. Nada mais é do que um mecanismo de renovação do mercado de trabalho. Não se está preocupado na Previdência Complementar com a questão de seguridade social. Isso é papel do Estado, do Instituto Nacional do Seguro Social. Como eu disse, fruto dessa unificação dos institutos de aposentadoria e pensões que eram privados, embora administrados por sindicatos e associações de classe. Essa nossa saída do sistema privado para o sistema público para a garantia do trabalhador, isso é atribuição do Estado e é o sistema de seguro social chamado de Previdência Pública. A Previdência Complementar tem o papel de, primeiro, se preocupar em garantir que as pessoas que têm um rendimento maior do que a Previdência Pública garante sejam motivadas a ir para a inatividade e não trabalhem até onde puderem, bloqueando a entrada de novas pessoas no mercado de trabalho. Essa é a verdadeira finalidade desse sistema como um todo e, lógico, de proteger e desenvolver a economia, como a gente vai ver mais tarde no caso dos fundos de pensão. Para que vocês tenham uma ideia de como funciona isso no Brasil, o sistema aberto nasce juntamente com o sistema fechado. O sistema fechado é aquele formado por categorias profissionais. Então, por exemplo, a Previ é o fundo de pensão que paga a suplementação de aposentadoria dos funcionários do Banco do Brasil. A Petros paga a suplementação de aposentadoria dos petroleiros, dos funcionários da Petrobras. Nós temos e vários outros fundos, a FUNCEF, Caixa Econômica Federal, nós temos a Fundação CESP, por exemplo, dos eletricitários de São Paulo, o Aeros, que era um fundo de pensão do pessoal da Varig, o Aeros com O, que era o fundo de pensão das demais companhias aéreas. Você tem as privadas também, como a Fundação Ródia, por exemplo, que é um dos maiores fundos de pensão particulares. Esses fundos de pensão, eles são chamados, ou eles podem ser singulares ou multipatrocinados, mesmo que sejam só 2 ou 3 patrocinadores, mas eles são voltados a uma categoria profissional. Não é qualquer cidadão que pode chegar na Previ e dizer eu quero me aposentar suplementado pela Previ. Não, o primeiro requisito é que você seja funcionário do Banco do Brasil. No caso da FUNCEF, você seja funcionário da Caixa Econômica Federal. E aí, como é que ficam as pessoas que ganham mais do que o teto da Previdência, querem garantir uma complementação de renda, uma suplementação de aposentadoria, mas não pertencem a uma categoria organizada, ou são autônomos, ou pertencem a categorias que não têm sindicatos tão fortes? Essas pessoas procuram as seguradoras, as instituições financeiras que oferecem seguros privados no formato de previdência privada. Aí existe a principal e fundamental diferença dos dois sistemas. Os fundos de pensão pagam benefícios suplementares que têm características previdenciárias. Por isso eles estão ligados aos próprios empregadores na figura de patrocinadores. No sistema aberto, não existe a ideia de contrato de trabalho. Não importa onde você trabalha, não importa o que você faz. É uma aplicação financeira numa modalidade de seguro, diferenciada pela forma de resgate. Você contrata uma previdência privada num banco ou numa seguradora. Essa previdência privada tem características efetivas de aplicação financeira.
Uma aplicação financeira que tem um objetivo específico, garantir a sua aposentadoria, garantir a sua velhice. Mas a forma como você pode resgatá-la vai ser contratada entre as partes. Você pode resgatar uma parcela única ou você pode resgatar através de uma renda mensal vitalícia. Só que não tem característica previdenciária. Por que isso é importante? Isso é muito importante porque, enquanto o benefício suplementar previdenciário pago pelo fundo de pensão pode ter as mesmas características legais e jurídicas da aposentadoria, ou seja, ter caráter salarial, no caso da Previdência Social é mera aplicação financeira. É saque de recursos de uma reserva financeira que você fez através de um contrato com uma instituição, seja ela um banco, seja uma seguradora. Isso já mostra claramente que as garantias dos dois benefícios são completamente diferentes. Um outro ponto aí é a questão da fiscalização. O sistema de previdência dos fundos de pensão é fiscalizado pelo Ministério da Previdência Social através, antes da Secretaria de Previdência Complementar, a SPC, hoje pela Previc, Superintendência de Previdência Complementar. Vejam bem que são órgãos ligados a benefícios previdenciários, a todo esse sistema de seguridade social. O sistema aberto de previdência privada, que é aquele que você procura independentemente da natureza do seu contrato de trabalho, ele é fiscalizado pelo Ministério da Fazenda, através da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Só aí você já vê claramente que o conceito jurídico do benefício e a relação que o consumidor tem, o participante tem com a seguradora é uma relação de consumo. Isso é muito importante, porque isso é que vai determinar como é que você age juridicamente em relação àquela seguradora que vai lhe pagar o benefício. É uma relação pura e simples de consumo. É um produto que você compra de uma instituição de seguro ou de uma instituição bancária. Então, uma relação de consumo simples, o Código do Consumidor se aplica a esta situação e a responsabilidade de ambas as partes está determinada pela lei na forma de seguro e não na forma de benefício previdenciário. Além disso, uma característica aí que é essencial é que mesmo que exista um proponente para isso, ou seja, uma empresa que lhe oferece o sistema de previdência complementar e paga metade, ele continua sendo do sistema aberto e continua sendo, tendo característica de seguro. O fato do empregador pagar metade ou um terço, isso tudo depende de benefícios indiretos dados na relação de emprego. Não transforma essa previdência em fundo fechado. Porque para ser fundo fechado, você tem que ter a figura do instituidor e do patrocinador, que são diferentes, na maior parte dos casos. Já na questão da previdência privada, o empregador que simplesmente paga junto a um banco, uma seguradora, uma parte do custeio mensal do seu benefício, não está patrocinando o fundo, porque o fundo é de um banco, é gerido por uma empresa privada que busca lucro. Ele não é nem instituidor e nem patrocinador. Caso o empregador faça para seus funcionários, mesmo que administrado por um banco, um fundo específico para eles, aí sim, aparece a figura do instituidor e do patrocinador. E mesmo sendo administrado pelo banco, os recursos do fundo é um fundo fechado de previdência. Por que aí a questão da diferença? Muita gente pergunta, pensa, na verdade, em relação aos fundos de pensão, que para ser fundo tem que ser independente, ele tem que administrar o seu próprio dinheiro. Isso não existe. Você tem hoje grandes fundos de pensão que terceirizaram a gestão financeira. É lógico, a gestão financeira é aquilo que todo mundo quer. O que dá trabalho é administrar benefício, o que dá trabalho é administrar público, é administrar o beneficiário final. Gerir recursos é a coisa mais fácil do mundo e é isso que os bancos querem fazer. Mas não tira a característica de instituição fechada. No caso da instituição aberta, é o contrário. Não existe a figura do patrocinador e do instituidor, não existe a necessidade de se fazer parte de um mesmo universo de trabalhadores de uma empresa ou de uma categoria profissional. O sistema aberto tem esse nome simplesmente porque a previdência complementar, na verdade, neste caso,
é até um empréstimo do nome, que não deveria ser feito dessa forma. Porque o sistema aberto não tem todas as características de previdência. Por quê? Porque não tem todas as características de seguro social. Ele é mero produto financeiro, que também não tem as proteções que o seguro social tem e que o sistema fechado, por ser complementar ao sistema público de previdência, detém. É preciso também outra coisa ficar muito evidente, que quando se cria um fundo de pensão, quando você tem um instituidor de fundo de pensão, não é preciso fazer um fundo para um empregador. Pode ser para uma categoria profissional. Por exemplo, um sindicato pode ser instituidor de uma carteira de previdência social e pode criar um fundo de pensão. Esse fundo pode ser até multipatrocinado. Como multipatrocinado? Ele tem um instituidor, que é o sindicato de classe, mas na base desse sindicato estão trabalhadores que trabalham para várias empresas. Essas empresas podem ser chamadas a contribuir para esse fundo. É uma negociação que o próprio sindicato pode fazer, de contribuir com uma parte. E eles vão ser patrocinadores. É um fundo multipatrocinado, mas de uma única categoria profissional. Então não importa quantos patrocinadores eu tenha. O que importa é que o fundo, para ser fechado e ter as características de proteção legal destinadas à suplementação de aposentadoria, se destine a um grupo específico. Esse grupo específico também pode ser encarado de uma forma mais ampla. Não precisa ficar reduzido, por exemplo, a os funcionários da empresa tal, ou aqueles de uma categoria específica, mas um grupo de categorias, desde que elas tenham identidade onde? No instituidor. O instituidor representa essas categorias profissionais, que pode ser um sindicato, pode ser uma federação de trabalhadores e pode ser também uma associação de classe, criando um fundo de pensão. Tem que ter a existência do patrocinador. Sem patrocinador, você não tem a figura da instituição do sistema fechado, mas é justamente essas duas características que vão determinar toda a proteção que o sistema fechado oferece. Para que você tenha uma ideia, as características das instituições abertas é um pouco mais leve e tem essa característica financeira, que no nosso curso é uma aula sobre o sistema aberto e 3 aulas sobre o sistema fechado, que é muito mais complexo e, além dessa preocupação toda com o participante, tem também uma característica muito importante e que a gente vai ver principalmente na última aula, a aula de sexta-feira, que é o papel dos fundos de pensão no desenvolvimento econômico brasileiro e no desenvolvimento econômico mundial. O papel dessas instituições de previdência privada é tão importante que aquilo que se chama de capital especulativo, que você vê muitos governos criticando, que viaja pelo mundo e foge de qualquer mercado ao menor sinal de perigo, não é capital de banqueiros, não é um capital que vem de capitalistas, é dinheiro de trabalhadores. Trabalhadores americanos, trabalhadores ingleses, trabalhadores franceses, trabalhadores japoneses. É o dinheiro, quem movimenta as bolsas de valores no mundo inteiro são fundos de pensão. Tanto que quando houve, na década de 70, uma reformulação do sistema, e criaram-se aí praticamente todos os fundos de pensão, os grandes vêm da década de 70, esses fundos foram criados muito mais para buscar dinamizar o mercado de ações no Brasil, para copiando o que acontecia no resto do mundo, do que propriamente uma preocupação exclusiva em garantir a aposentadoria dos funcionários das estatais. Havia esse desejo, mas o principal era que o Brasil começasse a adotar um modelo de capitalização de reservas que movimentassem a economia. E foi isso que aconteceu nos anos 70, com o crescimento da Previ e da Petros, que já existiam, e o nascimento dos outros fundos de pensão. Em contrapartida, uma fiscalização muito incipiente, uma fiscalização extremamente frouxa, acabou permitindo que os montepios, que eram as seguradoras, o modelo que nós tínhamos de previdência aberta na década de 70, todos quebrassem e causassem prejuízo a várias pessoas. Aqueles que têm 50, 60 anos lembram muito bem
dos Montepios que existiam na década de 70 e que deixaram todos na mão assim que os anos 80 entraram. Por quê? Porque havia uma fiscalização muito fraca, mecanismos legais falhos na hora. O Brasil tentava fazer uma legislação que pudesse dar uma garantia mínima ao mercado, e esses fundos desacreditaram o sistema. Foram necessários aí 15 anos entre a quebra desses Montepios e o fortalecimento do sistema aberto de previdência privada para que ele voltasse a ter um pouco a ter credibilidade para chegar ao tamanho que tem hoje. Ainda assim, o Brasil é um país que pouco presta atenção na previdência complementar. Por que eu estou falando isso? Porque esse papel de dinamizador da economia, no Brasil, não é algo que seja cultural. Para que você tenha uma ideia, a previdência privada representa nos Estados Unidos 6 trilhões de dólares. Vejam bem, 6 trilhões de dólares. No Brasil, são 18 bilhões de dólares. Hoje, um pouco mais, em torno de 25 bilhões de dólares. Quer dizer, vocês vejam quanto nós ainda temos que aprender a trabalhar. Desculpem, eu falei uma bobagem. 83 bilhões de dólares. Estamos chegando perto de 100 bilhões de dólares. Agora, quando a gente olha para os nossos vizinhos, e aí vem a grande diferença, o nosso papel, o nosso investimento total de previdência privada, o que a previdência privada tem no Brasil de ativos, representa hoje aproximadamente 18% do PIB. No Chile, isso está em torno de 40 bilhões de dólares, que foi um modelo que serviu, encantou os nossos economistas nos anos 90. Só que, enquanto que no Brasil esses 100 bilhões representam 18% do PIB, no Chile, a previdência privada com 40 bilhões representa quase 50% do PIB. Quer dizer, é um país que poupa. Porque quando você fala de previdência privada e você fala dos investimentos que ela provoca, você está falando de poupança interna. Esse é o nosso grande problema, comparando o Brasil com outros países. Não é só o volume absoluto de recursos. Eu não estou comparando 6 trilhões na maior economia do mundo com os 100 bilhões da economia brasileira. A questão é o quanto esta poupança representa do PIB. E esse sempre foi o grande problema brasileiro. A questão de poupar pouco, constituir poucas reservas. Agora, por que esse capital do mundo todo, ele é chamado de especulativo? Por que o dinheiro dos fundos de pensão estrangeiros corre o mundo atrás de bons resultados, mas foge ao menor sinal de perigo? Porque existe uma legislação extremamente rigorosa nesses países que pune exemplarmente o dirigente que causa prejuízos ao fundo de pensão. Se um dirigente de um fundo de pensão americano, por exemplo, causa prejuízo ao seu fundo, deixando que o capital corra riscos desnecessários, ele simplesmente fica inabilitado para exercer cargo em qualquer instituição financeira. Só que, aí é que está a grande diferença. A nossa legislação também prevê isso, mas lá funciona. A questão de que lá não se perde muito tempo para punir, não se perde muito tempo para afastar. E a falta de impunidade faz com que eles ajam muito rápido e não queiram correr riscos. Então, a menor ameaça de que vai haver uma queda de rendimentos, ou pior ainda, de que aquele dinheiro fique preso, faz com que ele fuja imediatamente para um lugar seguro. Não só por causa da diligência dos gestores, mas pelo medo de que possam causar prejuízo e, principalmente, serem afastados da gestão de qualquer tipo de fundo financeiro para o resto da sua vida. Se você lembrar bem, alguns anos atrás, a Argentina fez uma moratória de títulos públicos. A maior parte, e eu lembro que até que a manchete de algumas emissoras de TV, de alguns jornais, é de que a Argentina estaria condenando os aposentados alemães, holandeses, franceses, italianos a terem um benefício menor. Isso é verdade. Porque quem investe nesses títulos também no mundo todo são fundos de pensão. São eles que movimentam a economia. Então, quando você tem uma moratória, por exemplo, de um país em relação a títulos públicos, é lógico que você está atingindo também a aposentadoria de países do primeiro mundo. Por que só do primeiro mundo?
Isso é um grande problema para nós em relação aos investimentos, tanto da previdência privada aberta, principalmente nela, e nos fundos fechados, neles nem tanto porque eles têm um mecanismo de fuga, como a gente vai falar. Na previdência aberta, eu dependo basicamente do rendimento das aplicações financeiras, ou seja, da capacidade da instituição financeira gerir bem as reservas. Fazer boas aplicações, escolher as melhores taxas, buscar garantia, buscar segurança. Quando eu tenho hoje uma taxa de juros de 8% ao ano e eu tiver que fazer investimentos na renda fixa, como é que eu vou buscar garantir rendimento de 10%, 12% para os meus participantes? Eu não consigo. É justamente aí a mudança que a gente tem que fazer o mais rápido possível para que a Previdência no Brasil, mesmo que não possa seguir o exemplo da Previdência nos outros países, esse dinheiro de Previdência complementar que corre o mundo, que não se tenha tanta liberdade, mas se você não tomar alguma medida para autorizar as instituições de Previdência privada a serem mais ousadas e buscar alternativas de rendimento, você não vai conseguir ter esse sistema garantido para mais 5 ou 10 anos. É preciso mudar a legislação e é preciso agir rápido em relação a isso. Se isso não acontecer, os institutos de previdência privada formados por esse conjunto de seguradoras e bancos vão enfrentar sérias dificuldades. Em que ponto? Quando você contrata um sistema, qualquer tipo de plano do sistema aberto, você tem a garantia mínima que a seguradora é obrigada a fazer em relação à sua reserva. Senão você estaria possibilitando que alguém tivesse até mesmo uma taxa de administração calculada sobre patrimônio. A taxa de administração tem que ser calculada sobre rendimento. Isso tudo a gente vai até, inclusive, ver na próxima aula como é que funciona essa tarifação do sistema de previdência complementar. Quando o banco não consegue oferecer a garantia mínima, ele passa a trabalhar no negativo. Então, é preciso fazer uma modificação. Qual seria essa modificação? Principalmente buscando garantir a segurança nessas reservas matemáticas que vão garantir o pagamento de benefícios. A primeira delas, no meu entender, seria possibilitar que os fundos de previdência aberta também pudessem investir no exterior, também pudessem buscar rendimentos lá fora, como fazem os fundos de pensão de outros países. Lógico que seria preciso um sistema de fiscalização extremamente eficiente, mas isso é possível. Tanto é possível que seguradoras muito estrangeiras vêm ao Brasil e hoje já se fazem seguros internacionais com uma facilidade enorme e a SUSEP já dispõe de meios de fiscalização. Quer dizer, o que nós temos que fazer hoje é nos adaptar aos novos tempos. Uma taxa de juros baixa, sem dúvida nenhuma, é motor da economia. Só que uma taxa de juros mais baixa provoca consequências negativas em alguns setores, como é o caso da previdência pública, da previdência complementar. E previdência complementar é sinônimo de poupança interna. Se eu reduzo a poupança interna, eu corro o risco de jogar os benefícios da queda da taxa de juros no espaço e fazer com que eles voltem mais tarde a outros patamares que a gente não quer mais. O que nós queremos hoje é a manutenção dessa conquista, que é a redução da taxa de juros. Uma coisa muito importante nesse sistema, para a gente poder entendê-los, é estudar os órgãos fiscalizadores. De um lado, o Ministério da Fazenda, através da SUSEP, e do outro, o Ministério da Previdência Social, através da Previc. Quando a gente fala do sistema aberto, a gente fala de bancos, a SUSEP, que é a superintendência que fiscaliza e regulamenta o Instituto dos Seguros no Brasil, tem um papel importantíssimo e na minha opinião, uma mostra de quanto um serviço público pode ser prestado com excelência no Brasil. A SUSEP, que é uma instituição extremamente séria, o sistema de seguros no Brasil atingiu uma solidez talvez singular na América Latina, de credibilidade e de fortalecimento do setor, principalmente com a abertura do mercado às seguradoras estrangeiras que vieram se associando às seguradoras brasileiras. Você tem seguradoras brasileiras hoje
comparáveis em termos de solidez e patrimônio às seguradoras estrangeiras, e isso é um ponto extremamente positivo, e boa parte desse crédito tem que ser atribuído à SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, que faz um trabalho de fiscalização efetivo. Se pensar que hoje no Brasil nós poderíamos ter de novo uma situação como tivemos nos anos 70, com aquela quebradeira de Montepios, aquela crise no sistema de complementação de aposentadoria, é extremamente difícil pensar que isso ocorra novamente. Com a fiscalização dos recursos hoje, e principalmente com a transparência, que não é só provocada pela lei, mas é provocada pelo mundo moderno. Hoje você acompanha as contas do banco ou da seguradora que você contratou pela internet. Você recebe informações em casa. Você tem acesso a vários sites informativos que dão a você, hora a hora, o quanto o seu fundo está rendendo. Quer dizer, fiscalizar hoje não é um papel só de um órgão do Estado. Ele tem capacidade técnica e poder para fazer isso. Mas o consumidor, neste caso, o participante daquela instituição de segurança, de seguro previdenciário, ela tem condições de acompanhar passo a passo como o seu fundo está sendo administrado. Pode interferir? Aí é que vem o grande desafio que nós temos para o futuro em relação à participação efetiva do participante. No sistema aberto, ainda não existem mecanismos que possibilitem a união das pessoas que são participantes dessas instituições no sentido de fiscalizar, coisa que existe no sistema fechado. Só que, por que existe no sistema fechado? Porque são pessoas de uma mesma categoria profissional, de um mesmo empregador, pessoas que trabalham juntas no dia a dia e que comentam sobre isso no seu dia a dia no trabalho ou no clube daquela categoria profissional. Quer dizer, é uma coisa natural, faz parte do dia a dia dessas pessoas conversar sobre o seu fundo de aposentadoria. Quem contrata no sistema aberto, justamente por sua diversidade, não tem essa relação. Ele não sabe quem são os seus companheiros de fundo. Ele não sabe quais são as pessoas que, mesmo sem saber, são seus parceiros de aplicação financeira. São seus parceiros de futuro, no que diz respeito àquela aposentadoria, aquele benefício a ser recebido. É preciso aí então, ultrapassar limites. É preciso que a lei ou o próprio mercado vá além dessa comodidade que existe hoje e possibilite que essas pessoas se conheçam, se comuniquem, se associem para exercer a fiscalização. Porque a fiscalização é necessária, a fiscalização é efetiva. E mais do que isso, a criação de conselhos de participantes, já prevista em lei, é essencial no sentido de ser democratizada. Muitas vezes, você tem o rendimento do fundo baixando, por exemplo, no sistema aberto, por conta desta queda dos juros na renda fixa, que é a principal aplicação destes fundos, ao lado da renda variável. O que é renda variável? Aplicação na Bolsa de Valores. É preciso, às vezes, que você dê ouvido a ideias de fora. Entre os participantes dessas instituições abertas, nós vamos encontrar operadores de mercado. É preciso que essas pessoas tenham o direito de interferirem, pelo menos sugerindo, mudanças no perfil das aplicações financeiras. O mecanismo legal já existe. O problema é passar para o mundo real aquilo que está previsto na lei, aquilo que está autorizado pela legislação. No sentido de não só a fiscalização, mas no sentido de dar novos rumos àquela gestão de recursos. O sistema fechado, que, lógico, por essa característica de identificação de interesses, identificação de trabalho, identificação de, muitas vezes, até regionais, tem as associações de participantes previstas em lei, elas elegem, tem diretores que são escolhidos por estas entidades de participantes. Muitos deles, em alguns fundos, como é o caso da Previ, eles são votados, eles são eleitos pelos participantes do fundo. Os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e diretores da diretoria executiva. Quer dizer, isso é o modelo máximo de participação,
de abertura de participação do beneficiário no interesse daquilo que é dele mesmo. Você ouve o patrocinador, mas ouve da mesma forma o beneficiário através dos seus representantes. Então, o sistema fechado avançou. O sistema fechado chegou no ponto que nós consideramos o ideal, ainda carecendo de uma fiscalização efetiva por órgãos públicos, pelo volume de recursos que tem. Mas é esse o modelo que tem que se adotar. É o modelo do participante cobrar. É o modelo do participante efetivamente exigir que seja sempre feito o melhor com o seu dinheiro. E nós não temos uma cultura no Brasil de exigir legalmente do gestor de recursos de terceiros responsabilidade, cuidado e zelo. Fosse assim, não teríamos bancos sendo liquidados, seguradoras liquidadas ao longo da nossa história recente. É preciso que se faça, e a gente vai ver, quando nós estivermos falando dos fundos da constituição de reservas, casos escabrosos de fundos que foram mal geridos de uma forma absurda e que não aconteceu absolutamente nada com seus dirigentes. Então, é preciso, de um lado, legislação mais efetiva, mas, antes de mais nada, se a participação do beneficiário fosse efetiva, no caso dos fundos de pensão que a gente vai ver, essa crise que eles passaram não teria ocorrido, porque no início da má gestão você teria alguém gritando, alguém exigindo mudança e, de uma forma mais efetiva, isso poderia ter evitado o rombo que alguns fundos apresentam hoje, colocando em risco a sua própria existência. Em contrapartida, a gente nota que os modelos de participação efetiva, como é o caso da Previ, resultam, por exemplo, no maior fundo de pensão do continente. O maior, incontestavelmente, o maior fundo de pensão do Brasil e o maior fundo de pensão do nosso continente. Por que a Previ tem isso? Porque a característica dos seus participantes, eles são bancários, portanto, eles entendem de administração financeira. Pode até ser, mas a gestão de todos os outros fundos de pensão é profissional. Ninguém vai contratar um padeiro para tomar conta de um fundo de pensão. Ele vai tomar conta da padaria. Quer dizer, esse tipo de alegação, eu acho que só explica uma parte do sistema. O que explica realmente é que, como a Previ, como fundo de pensão, surge através daquela caixa de previdência criada no início do século XX, a participação do funcionalismo do Banco do Brasil sempre foi muito efetiva. A fiscalização se dá pela participação, porque eu nem me dou conta que estou fiscalizando. Na verdade, o meu interesse em participar da vida da entidade é uma forma de fiscalização, só que eu nem me dou conta de que estou fazendo esse papel. Talvez isso sim explique a grande diferença que você tem entre os resultados que a Previ, como instituição de previdência fechada, dá aos seus participantes e os outros fundos que têm passado por crises nos últimos 10, 15 anos, talvez esteja justamente nessa diferença de participação, de visão do funcionário de entender que o fundo de pensão não é do seu patrão. O seu empregador é patrocinador. O fundo de pensão é dele. Ele, funcionário. Mesmo que ele não tenha participado da sua criação, no momento em que ele paga a contribuição, ele tem que entender que aquilo é dele, mesmo com os aportes feitos pelo empregador na condição de patrocinador. Enquanto não se tiver a visão de que o fundo de pensão fechado não é mero fornecedor de serviço, não é mero seguro para garantir sua velhice, mas é, na verdade, a gestão dos recursos que vão garantir toda a sua categoria profissional no futuro, na sua aposentadoria, isso sim resulta em fiscalização e participação. Agora vamos às perguntas dos alunos. Professor, por que o modelo de previdência complementar no Brasil não se firmou nos anos 70? Justamente, como eu disse, por causa de fiscalização. Se você olhar o modelo que nós adotamos nos anos 70, ele não foi diferente do modelo que nós temos hoje em formato. O problema é, primeiro, nos anos 70 nós não tínhamos os mecanismos pessoais de fiscalização. Não havia internet, não havia forma de eu ter acesso aos resultados desses fundos.
E o modelo legal que existia na época ainda não era bem definido. O Brasil queria entrar naquele sistema de previdência complementar do sistema aberto, que é o privado, formado por seguradoras, mas não tinha ainda um modelo que ele dissesse, é esse que eu vou adotar. E aí você permitiu que entidades que não tinham solidez nenhuma vendessem títulos, vendessem o seguro privado de previdência complementar. E o que aconteceu? Misturado o resultado dessa arrecadação com outros fundos que ela tinha, o que depois seria proibido por lei, e você acabou tendo a quebradeira geral desses fundos que arrecadaram, mas não capitalizaram as reservas. Fizeram investimentos suspeitos. E aí você tem o resultado que foi a quebradeira dos anos 70. Tainara. Professor, o senhor poderia explicitar um pouquinho mais as principais diferenças entre o nosso sistema de previdência complementar e o do Chile, por exemplo, que de alguma forma serviu de modelo para a reforma do nosso sistema? No modelo chileno, eles passaram do que nós tínhamos, eles transformaram em segunda etapa. O brasileiro às vezes macaqueia os outros sem prestar atenção nas coisas. Como vocês viram que eu falei dos IAPs, o Brasil passou do sistema de institutos privados para o sistema público. O Chile fez o contrário. Tinha o sistema público e passou para institutos privados. Eles fizeram todo o sistema de seguridade social, não só o complementar, em relação a essas instituições privadas. O sistema público no Chile era muito pequeno, era uma coisa em torno de 2 ou 3 salários. O que seria para nós, por exemplo, fazer o INSS, pagar 2 salários mínimos e o resto você ia buscar no sistema privado. Quando você está falando de jogar de sistema privado de previdência complementar, você está falando de uma parte do teu sistema de previdência. Quando você joga para a iniciativa privada cuidar de todo o sistema, aí é que você corre riscos. Como nós tivemos na década de 70 a falta de fiscalização, no caso do Chile, foi uma desgraça anunciada, porque era só olhar o que aconteceram com os nossos IAPs nos anos 60, queria-se ter a conclusão do que ia acontecer no Chile, onde hoje eles estão querendo rever o sistema para que o Estado volte a administrar a Previdência. Só que, lógico, agora vai sair muito mais caro e a conta também, a exemplo do que aqui, vai ficar espetada na viúva. Professor Roberto, eu gostaria de saber como a situação econômica internacional, a crise financeira pela qual a gente está passando hoje, vai afetar o sistema de previdência complementar. No caso do Brasil, no caso dos fundos estrangeiros, como eles estão correndo o mundo todo, eles estão buscando oportunidades, porque existem mercados emergentes que lhes dão condições de ganhar dinheiro, lhes dão condições de fazer investimentos. O problema é que os fundos brasileiros não têm autorização para isso. Eles não podem investir lá fora. É considerado evasão de divisa. Então, enquanto a lei não autorizar que os fundos, sejam eles do sistema aberto ou do sistema fechado, possam fazer investimentos no exterior, eu acho muito difícil que a gente tenha aí um horizonte mais claro para eles. A previdência privada está enfrentando dificuldades hoje com a queda de juros. Vai se assentar? Vai buscar a saída em relação a isso? Vai. É natural, o mercado sempre busca uma saída. Principalmente quando a gente está falando de produtos financeiros, de recursos financeiros. Mas isso ainda vai demorar para se adequar. E o mercado não pode simplesmente falar, vamos fazer uma moratória, ninguém mais contrata a previdência privada no Brasil por 1 ano, até que a gente encontre mecanismos de compensação dessa taxa financeira tão baixa de retorno. Como profissional, eu vou recomendar, não faça previdência privada agora, não é o momento, mas é preciso encontrar mecanismos que possibilitem aos fundos diversificar os investimentos. Bom, gente, como vocês viram nessa história de previdência complementar, o nosso sistema ainda é jovem, ele não é tão antigo quanto os de outros países que apresentam volumes muito maiores. Essa nossa cultura de poupar pouco tem reflexo sobre o sistema de previdência complementar, sem sombra de dúvida, e é preciso mudar a mentalidade das pessoas em relação ao seu futuro e não ficar esperando só que o Estado lhe dê alguma coisa. A poupança interna dos países desenvolvidos é formada justamente por estas reservas e por essa preocupação com o futuro que o cidadão tem. Bom, por hoje nós encerramos. Qualquer dúvida que você tenha,
saberdireito@stf.jus.br, indicando o professor Roberto Mohamed, aula de previdência complementar, para que a gente possa agilizar a resposta com você. O vídeo desta aula vai estar na internet, www.youtube.com/saberdireito. Lá também você pode acompanhar todos os outros programas já gravados desta série, e assista também pelo YouTube os outros 2 programas da família Saber Direito. O Saber Direito Responde, no youtube.com/Saber Direito Responde, e o Saber Direito Debate, youtube.com/Saber Direito Debate. Qualquer dúvida, mande um e-mail, lembrando sempre de identificar professor e aula, e a gente vai responder você, e até a próxima aula.